Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, finalmente a última parte do livro de Urântia. Chegamos ao 10º vídeo e esse será o último dessa importante série de análise aonde muitas e muitas informações novas nos foram agregadas pelo nosso queridíssimo capitão. Mas antes de eu começar essa última parte, vamos rodar a vinheta. E vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas, em seus lares e principalmente, gente, muita esperança. Vamos continuar orando, gente, com muito fervor pela paz mundial, que a coisa tá pegando fogo. Vamos orar pela suavização na operação de despertamento físico. Vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos também orar pela anulação desse perverso plano das trevas de transformar o nosso planeta num verdadeiro caos. Vamos orar, gente, com muita fé, com muita confiança no Cristo amado, porque, segundo ele, tudo está correndo dentro do que foi traçado no seu planejamento. Então, gente, é orar e ficar tranquilos, tá bom? Mas então, hoje nós vamos finalmente, gente, terminar a nossa análise do livro de Urântia sob o comando do nosso estimado capitão. Nós, então, só para rememorar, estamos analisando a última parte do livro de Urântia, que no livro é parte 4. Só que os assuntos são tantos que eu precisei desdobrar isso tudo, o livro todo, em 10 vídeos, tá? E essa última parte fala sobre Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos abordar, gente, os seguintes assuntos. Primeiro, o fenômeno de Pentecostes, o que foi? As línguas de fogo que surgiram na cabeça dos apóstolos, que são retratadas, né, em vários quadros, né? E para onde foi Jesus após a sua ascensão? Porque Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos e continuou pregando, falando por mais 40 dias. E depois desses 40 dias, na presença de cerca de 500 pessoas, 500, hein? Ele ascendeu para o céu. Então a pergunta é essa: para onde é que Jesus foi? Foi para a nave? Para onde que ele foi, né? E enfim, aí o capitão, que é quem nos repassou todas essas maravilhosas informações, chegou bem alegre, como sempre, e brincou, né? Falou: olha, aqui é o capitão e ainda tô com o bastão na mão. Que você não para de perguntar coisa desse livro. Falei: prometo que é a última vez, capitão, as últimas perguntas que eu vou fazer. Aí ele riu bastante, né? Ele falou: vamos terminar esse livro, minha filha? Eu falei: vamos, tô prontíssima para terminar. Aí ele falou: então vamos começar. E eu então perguntei como é que a espiritualidade via o fenômeno do Pentecostes e as línguas de fogo sobre as cabeças dos apóstolos. Afinal de contas, o que eram essas línguas de fogo, né? O que era isso? Para quem não sabe, o Pentecostes
era originalmente uma festa judaica da colheita, mas no cristianismo ele celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus em Jerusalém, tá? 50 dias após a Páscoa, marcando o nascimento da igreja e o início da missão de evangelização dos apóstolos, que receberam vários dons, o dom das línguas, e também receberam o poder para espalhar a mensagem do Cristo. Essa informação, ela consta no livro de Atos dos Apóstolos. Logo depois dos evangelhos, 4 evangelhos do Novo Testamento, a gente tem os Atos dos Apóstolos, e essa informação está nessa parte da Bíblia. E aí vai a resposta do capitão, né? Eu só quis dar uma contextualizada aqui, e o capitão falou o seguinte: o Pentecostes nada mais foi que a abertura de todos os dons mediúnicos necessários aos apóstolos, para que eles pudessem cumprir bem a divulgação da doutrina cristã para todas as pessoas naquela época. Então, tiveram eles despertados os dons mediúnicos de cura, visão, projeção astral, incorporação, psicografia, audição e telepatia, aonde eles conseguiam projetar as suas ideias e receber ideias de outras pessoas, mesmo que em línguas diferentes. Porque eles precisavam daquele ferramental todo para poder espalhar a mensagem por todos aqueles povos do Mediterrâneo, que era o mundo daquela época, né? Aliás, eles chegaram até longe, eles foram ali até a Inglaterra, chegaram mais para frente, né? E que era um mundo conhecido daquela época. E as línguas de fogo, que é pintado nos quadros, né? Elas existiram sim, e foram sinalizações energéticas desse despertamento de dons. Só que apenas quem tinha mediunidade de visão, é que conseguia ver essas línguas de fogo. Eu achei bem interessante. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, dá o seu like, clica no sininho, compartilhe o vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. E lá vai a segunda pergunta, né? A segunda pergunta foi: para onde é que foi o nosso amado Mestre Jesus quando ele ascendeu após os 40 dias, que são ditos 40 dias, da sua crucificação? Ele foi para uma nave, ele foi para os altos círculos espirituais do planeta. Para onde é que foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu perguntei isso para o capitão, e o capitão respondeu, falou assim: olha, quando a ubiquidade de Jesus subiu, porque pensem bem, gente, eu já contei isso para vocês, Jesus, quando se encarnou aqui, ele não se encarnou de forma completa, porque ele tinha 5 outros projetos para tocar, ele é um Cristo cósmico. Então, o que ele fez? O que encarnou nele, aqui no planeta, foi uma ubiquidade dele, que não deixava de ser ele mesmo também, tá? É que o conceito de ubiquidade é complicado para a gente entender. Mas, enfim, quando essa ubiquidade de Jesus subiu, deslocou-se ela para o sol. Para quê? Para descanso e refazimento após a extraordinária limpeza que fez no ambiente astral, nos umbrais do planeta Terra, né? Porque você sabe, Jesus desceu nos umbrais,
fez uma tremenda limpeza no planeta, nos umbrais, na crosta terrestre. Isso é a ubiquidade dele, tá? E aí, claro, quando ele ascendeu, foi descansar um pouquinho, né? Aí o capitão complementou, falou, essa ubiquidade, após o refazimento justo, refluiu para o Cristo cósmico com grande júbilo pelo sucesso da operação. E eu, não sei vocês, mas eu fiquei surpresa com a resposta, porque eu realmente, eu pensei que realmente essa ubiquidade do nosso Cristo merecia muito um descanso, depois de ter passado por tudo que passou com a gente, com a nossa ignorância, né? E que lugar melhor que o sol para fazer isso, né, gente? Porque já contei também para vocês que o Cristo adora ficar no sol, porque o sol ali para ele é um ambiente maravilhoso, que ele não precisa ficar se reduzindo. Ali ele pode brilhar à vontade, que tá tudo certo, né? E também os habitantes do sol, todos são pré-cristos, ou seja, são seres amorosíssimos, elevadíssimos. Então, ele realmente, quando vai ao sol, é para dar uma descansada, uma relaxada, tal, né? Eu até sempre brinco, porque eu fico imaginando ele chegando no sol, né? Assim, oi pessoal, tudo bem? Oh, Cristo, você chegou, Jesus, fica à vontade. Ah, então tá bom. Vush! Ele pode brilhar à vontade, não precisa se reduzir, né? Porque quando ele vem falar com a gente, ou vem falar com as equipes, ele obrigatoriamente precisa reduzir a luminosidade dele, porque senão ele cegaria todo mundo. E lá no sol ele pode dar as brilhadas dele lá tranquilo, né? E dar aquela relaxada bem gostosa. E eu fiquei pensando também, pessoal, sobre a questão do sucesso da sua maravilhosa missão. Porque quando ele refluiu para o Cristo cósmico, ele foi assim, com muito júbilo, né? Pelo sucesso da operação. E, infelizmente, muitas pessoas ainda têm uma visão pessimista a respeito da missão de Jesus, né? Como se tivesse sido um fracasso da luz. E é essa justamente a visão que a elite trevosa e Javé desejam que a gente tenha. Que o Cristo é um ser fraco, que o Cristo é um ser vacilante, que a missão dele quase não deu certo. Mas isso, gente, não corresponde à verdade. Jesus, nosso Cristo amado, é dotado de grande mansuetude, mas ele também é possuidor de imensa coragem. Porque pense, gente, somente um espírito intrépido, corajoso, conseguiria executar essa missão para lá de delicada, né? E ele conseguiu, ele veio, ele repôs as coisas no lugar, ele mostrou quem era o verdadeiro Deus, que é um Deus de paz, que é um Deus de amor, que é um Deus que nos ama, que deseja a nossa evolução. Não aquele Deus colérico, que pune, que mata, que incita mortes, que gosta de sacrifícios de sangue, que gosta de sacrifícios de bichinhos sendo queimados. Ele colocou tudo no lugar. E ainda, como cereja do bolo, ele acabou com todo e qualquer sacrifício de animais que era feito em todas as religiões da época, tá? Então, gente, há que se ter muito cuidado. Qualquer religião que pregue sacrifício de animais, gente, um pé atrás. Muito cuidado, porque isso é um indicativo de que está havendo interferência ali da elite trevosa, está havendo interferência ali de Javé. Então há que se ter muito cuidado, gente, tá? Muito cuidado com religiões que sacrificam animais ainda, porque isso é uma coisa, gente, ó, de tempos antanhos, como se diz aí no bom vernáculo português,
tá bom? E o capitão, então, depois dessas informações muito interessantes, ele fez uma declaração. Falou: minha filha, damos por encerrada, em definitivo, a nossa análise sobre o livro de Urântia. Então, gente, parabéns para quem assistiu os vídeos até agora. Eu agradeço muito o carinho de vocês, e realmente o livro é um livro complexo, é um livro intrincado, cheio de nomenclaturas estranhas, informações que aparecem no meio do livro. É uma doideira, é uma doideira. Então, eu me dou por muito feliz de ter conseguido ler o livro, passar para vocês os princípios que estão no livro de Urântia e também a visão da espiritualidade sobre as questões principais desse livro. Então, fazendo um balanço geral desse livro de Urântia, o que a gente verifica? Que esse livro, como a maioria dos livros aqui, né, inclusive até a própria Bíblia, a gente vê isso no Antigo Testamento principalmente, o Novo não tem muito problema não, mas o Antigo tem muito problema. Existem muitas verdades e muitas inverdades, né? E nesse livro de Urântia existem várias premissas falsas. E o que eles fizeram? Eles pegaram essas premissas falsas, em cima dessas premissas falsas, eles fizeram um construto, até lógico, uma série de ideias, de coisas e tal. Só que o que acontece? Quando você tira a premissa falsa, o que acontece com esse construto? Ele desmorona, ele cai, tá? Então, a gente tem que realmente, como sempre, filtrar tudo com a nossa razão, filtrar tudo através das leis primordiais do Senhor, aquelas 3 leis famosas, que é a lei da evolução, a lei da luz, da lógica amorosa e a lei da liberdade, tá? E filtrando o conteúdo, olhando através da lente dessas leis, a gente detectou várias incongruências, né? Agora, também existem algumas informações que são muito interessantes e que batem, né, com a realidade. E isso o capitão foi muito sincero, ele falava, quem acompanhou viu, né, que teve sim alguns pontos que houve concordância, mas a maioria dos pontos, num balanço geral, tem muito mais inverdades do que verdades, né? Então é isso, eu espero sinceramente, de coração, que vocês tenham gostado dessa série. Eu gostei muito de fazê-la, né? Espero ter passado para vocês os conteúdos, porque veio também muito conteúdo novo, gente. Veio conteúdo novo de Jesus, da Terra, das civilizações antigas que habitaram no planeta, quando o planeta era considerado um mundo de transição, que não confundam com a transição planetária, né? Que o Kardec fala, né? As raças coloridas, tem uma porção de informações novas, muito interessantes, que quem seguiu a série teve a grandiosa oportunidade de aprendizagem, né? E falou também sobre o encerramento da rebelião de Lúcifer, tá? Que realmente essa rebelião, ela apagou aqui no planeta Terra, tá? Já não tinha mais nada a ver com Órion, tá? A Guerra de Órion já tinha sido terminada há bilhões de anos, tá? Mas aquele restinho da revolta, aquilo acabou aqui. Em que momento? No momento em que Lúcifer conseguiu descristalizar o restinho que faltava do coração dele por ocasião da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo da série, desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, gente, um forte abraço e até lá!